Shalom, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Para mim é sempre uma honra poder estar aqui novamente nesse canal, nesse projeto, trazendo para você o que foi escondido e ocultado dentro da Torá. E é com esse propósito que eu venho aqui explicar algumas frases, algumas partes da Torá que não foram reveladas ou mal interpretadas por muitos. É com esse propósito que eu quero trazer este relacionamento mais íntimo. É claro, desde o início da Torá, todos esses enigmas foram ocultados da sociedade, do mundo. E essas leituras passam muitas vezes desapercebidos por muitos leitores. Sabemos que a Torá, ela contém 72 facetas e existe 4 formas de leitura da Torá. Todos já conhecem. O nível Pshat é o nível mais lido no mundo por todos os leitores. Mesmo no nível literal, fica muitos pontos de interrogação. E muitas das pessoas que utilizam a Bíblia como uma leitura oficial no nível literal, eles produzem os seus entendimentos, eles trazem os seus conceitos para os dias atuais. Bom, o propósito da Torá, na verdade, não é este. Sabemos que a Torá, ela foi escrita antes mesmo de tudo ter sido criado. Antes que o próprio Hakadosh Baruch Hu criasse toda a existência humana, toda a existência animal na Terra, a Torá já tinha sido escrita. Mas muitos entendedores, muitos leitores, interpretam completamente a Torá errada. De forma literal, eu vejo de uma forma errada. Por quê? Porque existem palavras que devem ser consideradas como o pilar, como a palavra essencial, a palavra comando, para podermos entender e interpretar o que realmente os textos da Torá ela nos revelam. Bom, o livro mais conhecido é o Bereshit, o Gênesis. Bom, para começarmos a entender, devemos começar a interpretar cada palavra, cada letra dentro da Torá. O Gênesis, o Bereshit, é o livro mais icônico, mais enigmático, mais oculto que temos em toda a Torá. As primeiras palavras são as palavras mais mal compreendidas por toda a sociedade, por todos os seres humanos leitores de Bíblia, de Torá. Mas por que muitos rabinos, muitos intelectuais não trazem a tradução original deste livro? Não interpretam da forma que deveriam interpretá-la? Existem vários motivos. Muitos deles é a falta de da'at, de conhecimento. Muitos ficam envolvidos em outras leituras e acabam não prestando atenção nos textos mais importantes que revelam toda a existência da Torá. Se no início, no princípio, não houver a tradução, o entendimento oficial de toda a Torá, não entenderão absolutamente
nada de toda a Torá. Bom, porque o princípio é o principal? Porque é dele que surge toda a inteligência, todo o comportamento psicológico de entendimento da própria Torá. Entendendo o princípio básico. Assim, então, a pessoa entendendo e compreendendo desde o princípio da criação, entenderão toda a Torá no nível mais sod, mais profundo, mais enigmático. Entenderão realmente o que foi ocultado dentro da Torá. Bom, vários vídeos falei sobre a Kabbalah, a Gemátria. Todo esse conjunto de Kabbalah, Gemátria, é um conjunto que está associado às primeiras letras, às primeiras palavras do Bereshit. Se a pessoa não entender e não compreender todo esse processo, jamais entenderão o Gênesis da forma correta. É daí que surge vários pensamentos, várias ideologias. Normalmente o homem traz para si o seu comportamento moral e traz para os dias de hoje esse entendimento, o entendimento da Torá reformulada com a cultura que temos no Brasil ou no mundo, com o entendimento humano. Isto foge muito da característica original da própria Torá. Quando o homem pensa por si só, traz o seu entendimento e joga para as pessoas como aquilo sendo a sua verdade. Bom, a Torá, ela contém 72 faces. São 4 níveis de interpretações. Jamais o homem deve chegar e dizer: esta é a interpretação original da Torá. Esse que diz é mentiroso. Não existe hoje no mundo uma pessoa que afirma 100% que foi escrito dentro da Torá é 100% entendido pelos humanos. Bom, a propósito, a primeira palavra que temos no Gênesis é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bom, antes de falarmos sobre esse assunto, eu peço para que você compartilhe o vídeo, faça o seu comentário. E para você que ainda não faz parte do nosso projeto Revelando o Culto, eu convido você a se inscrever no nosso canal para você estar recebendo diariamente vídeos, aulas de Torá. Bom, mas antes eu quero responder algumas pessoas que criticam aqui o nosso projeto. Bom, tem uma pessoa que diz que eu tenho que mudar o nome do canal porque o canal não revela nada. Bom, acabei de revelar agora que o entendimento de 99,9% da humanidade sobre a Torá está errada. É um conceito errado. Quer que eu revele a verdade para você? Vou revelar. Por que foi passado esse conceito errado para a humanidade? Para que eles nunca se atentassem para a verdade. Escondendo tudo isso, você nunca saberá da verdade. No princípio
criou Elohim. Você já ouviu isso? Eu estou revelando para você. No princípio, existe uma energia que criou Elohim. Não criou filho, criou Elohim. Uma vestimenta que, após essa vestimenta ter sido criada pelo princípio, ela fizesse todo o universo e também os humanos. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Elohim. No princípio criou Elohim. O princípio criou Elohim. Bom, entendendo todo esse contexto, você poderá ter a inteligência de entender a Torá de verdade. Por que o princípio criou Elohim? Bom, essa é uma pergunta que eu deixo para você. Quem é o princípio? Bom, o princípio é o nome. O nome impronunciável. O nome que não deve ser escrito. O nome que não deve ser falado. Bom, quais foram os nomes que foram dados para a humanidade? Elohim. O princípio, o começo, criou Elohim. E Elohim criou tudo. Uma vestimenta, uma veste do princípio criou tudo. Quem criou tudo? Elohim. Sendo uma roupagem do princípio. Quem é o princípio? Poucos sabem qual é o verdadeiro nome do princípio. Aqui foi ocultado o nome do princípio dentro do nome princípio. Ok? A primeira letra no hebraico temos um beit, que significa 2. A próxima letra temos o resh. A terceira letra temos o aleph. Temos 1, 2, 3. 3 letras. A primeira, bait. 2. Entendeu? Bom, vou explicar. As 3 primeiras letras na gemátria, elas aludem um nome. O nome do princípio está o nome que não deve ser pronunciado. Qual? E qual é o nome? Bereshit, a casa. Bait, que tem um valor de 2. Temos a outra letra, o resh. E temos a terceira letra, o aleph. A primeira letra, beit, que tem um valor de 2. Temos duas, vamos dizer, duas energias. A energia do princípio e a energia Elohim. O princípio criou Elohim. Para que Elohim criasse Yud-Kei Vav-Kei, Elohim. Temos a terceira letra, Aleph, que tem o seu valor de 1. Mas dentro da gemátria é 26. Temos 2 Yud e 1 Vav. Temos o valor de 26. O princípio criou Elohim. Está esclarecido? As primeiras letras do Gênesis, do Bereshit. Para que Elohim, com a sua formação, agora original,
que veio do original, do princípio, para criar tudo. E assim foi criado todo o universo, o homem, a humanidade. Bom, e o que temos aqui? Temos a separação, nos próximos textos, a separação dos céus, da terra e dos mares. Temos terra seca. Temos Shammai, mundo espiritual, 1, 2. Shammai, terra e água. Temos 3 letras no Bereshit que aludem esses 3 campos excepcionais, que é terra, água e Shammai. As primeiras letras do nome Bereshit. Isto em Gemátria. Bom, deu-se início aos animais. Os Hayot, a Serut. Animais terra, animais água e animais ar. As 3 energias que compõem toda a existência humana e terrestre na face da Terra. 3 pontos de energia. 3 tipos de animais que compõem essa fórmula da criação de Elohim, que veio do princípio, que vem das 3 primeiras letras do Bereshit, Beit, Resh e Aleph. As 3 energias que compõem o início da criação, da primeira roupagem do santo nome do princípio, que se desfez ao nome Elohim, para que tudo fosse criado, para que as 3 primeiras energias fossem criadas, para que surgissem seres vivos na Terra. Temos animais do ar, temos animais da terra e temos animais da água. 3 tipos de animais. Os animais da terra são os répteis rastejantes sobre a terra. Bom, já temos uma característica importante aqui. Devemos aprofundar sobre esses animais. E uma grande parte desses animais terrestres são animais proibidos. Hayot, Aserut. Animais proibidos. Como hoje é muito difícil vermos animais rastejantes sobre a terra. Uma grande parte deles houve uma mudança genética nesses animais. Com o passar do tempo, vários desses animais tiveram algumas alterações. Sim. Hoje não há tempo de trazer sobre a mudança genética desses animais rastejantes. Bom, mas aqui no princípio, no início de tudo, todos esses animais foram criados como imagem. São imagens que refletem o homem. Primeiro foram criados a imagem, os animais, e depois o homem. Cada animal, escritos aqui, refletem uma característica humana. Todos os animais que sobrevivem sobre a face da terra é a imagem e característica do homem. Bom, eu vou te provar para você.
Várias e várias vezes você ouviu alguém dizer, aquela pessoa, o meu vizinho, depois que ele começou a ter vários animais, cachorros, gatos, ele ficou muito parecido, a sua face mudou. Ele parece com aquele animal. Você já ouviu dizer que o dono se parece muito com o seu animal de estimação? Sim, essas energias, elas entram, entrelaçam entre si e o homem fica parecido com o animal. Isso é bom? Não. Porque os animais foram feitos para a imagem, para que o homem não se comportasse como eles. Bom, mas esse é um outro assunto. Sobre os animais que trazem a mesma característica humana e muitos humanos que têm a mesma característica dos animais. Exemplo, o cachorro, os gatos, os coelhos, os porcos. A ingratidão, a perversidade, a gula. Muitos animais de hoje trazem essa imagem e essa concepção. E aqui na Torá, esses animais foram separados. Temos os animais água, que somos também nós. Os animais racionais, que contém de 80 a 90% de água. Também temos animais comestíveis, que também contém uma grande porção de água. E os animais terra, que são ocos, sem forma e vazio. O Bereshit explica todas essas características humanas. O homem terra, Adão, sangue e terra, vazio, oco, sem água, sem espírito. Sabemos que a Kabbalah, ela nos traz uma característica excepcional. As suas combinações sobre o exemplo da água. A simbologia da água requer a Torá, o espírito, o Ruach. Bom, Adão Harishon foi o único animal que recebeu o espírito, Ruach, em suas narinas. Como assim? E os outros animais? Bom, Adão Harishon foi o único ser animal que recebeu o Ruach, o espírito, e assim ele viveu. É bem mais complexo do que você imagina. Tá, e os animais que temos hoje? O cachorro, os gatos, a galinha, os porcos, a vaca, a ovelha, o cabrito, que dentro da própria Torá tem uma palavra dita pelo Santo Kadosh Baruch Hu. Basta você ler para você começar a entender e interpretar passo a passo a criação. Esses assuntos estão ocultos dentro da Torá. Se você não compreender todo esse princípio, jamais você entenderá nada sobre a Torá. Tudo que está escrito na Torá são simbologias, símbolos, imagens que foram trazidas para nós que temos uma consciência pequena, para podermos tentar interpretar o que de fato aconteceu na criação.